Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Dessa vez, o Joel decide já começar o vídeo perto do carro. E assim que uma garota aparece, brincando ele fala que ela deve estar com fome porque ela comprou quase a loja toda. Mas assim, de repente, ele muda de assunto e pergunta qual a altura dela. Ela fala que tem 1,70 m, mas o Joel parece não acreditar muito nisso. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde dizendo que não tem namorado e que não tem o porquê mentir. Ele fala que ela tem uma energia boa e pede para ela anotar o número no telefone dele. Enquanto ela digita o número para ele, é claro que ela não ia deixar de confirmar se realmente o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e digamos que ele resolve exagerar um pouco, e fala que tem vários carros como esse em casa. Depois ele pede para ela dar uma volta e fala que ela é pequena, mas é a melhor. Estava indo tudo muito bem, só que de repente o amigo dele liga e ele começa a conversar no viva voz. E depois que o amigo dele pergunta o que ele está fazendo, ele fala que está prestes a levar uma garota muito linda para casa dele. Mas quando o amigo do Joel deixa claro que o carro não é dele e fala que ele vai ter que levar o carro de volta, o Joel começa a se afastar da garota fingindo que está escondendo alguma coisa. E quando ele volta a se aproximar, ela pergunta se o carro não é dele. E depois que ela pergunta por que ele mentiu, ele fala que às vezes fala que o carro é dele, porque afinal de contas isso não deveria fazer nenhuma diferença. Ela fala que o carro não é dele e que ele é um mentiroso. Ele fala que só disse isso porque achou que isso poderia ajudar de alguma forma. E fala que também parece que deu certo, porque ela caiu facilmente na dele. Então ela fala para o Joel que não tem tempo para cuidar de ninguém. Mas nessa hora o Joel fala para ela se ele dissesse que o carro era dele, o que ela faria. Ela fala que nem mesmo sabendo que o carro é dele, ela sairia com ele agora. Ele fala que a verdade ela não gostou dele, só se aproximou por causa do carro. E conta para ela que o carro é dele e que isso tudo foi um teste, mas que ela não passou. E termina dizendo se faz diferença ele ser ou não ser o dono do carro, então é porque ela é uma interesseira. O Charlie começa a conversa com essa garota dizendo que gostou do tênis dela. E ela agradece e fala pra ele que acabou de comprar. Em seguida ele fala que achou o sorriso dela muito bonito e que estava se perguntando se ela realmente era da cidade. E ela diz pra ele que não é dali da cidade e conta que é de Utah. E ele pergunta se ela tem número. E quando ela fala que não, ele pergunta novamente se ela não tem número de telefone. E constrangida com a situação, ela se recusa a dar o número pra ele, mas oferece um Instagram. Mas o Charlie demonstra não ter gostado e fala que no Instagram as pessoas demonstram uma vida falsa. Em seguida ele pergunta se realmente ele não consegue o número dela. E como ela pede desculpas e fala que não, ele pergunta se ele não é atraente para ela. Ela fala que simplesmente está percebendo que ele está interessado e que ela não sabe de onde ele veio e nem o que ele faz da vida. Ele fala que só percebeu que ela era nova na área e, claro, também muito bonita. E que pensou que pudesse ser uma boa ideia, mas que tudo bem. Mas agora, de longe, ela pergunta se o carro é dele. E como ele não escuta, ela repete novamente. Ele pergunta o que ela quer dizer se o carro é dele. E ele fala que, afinal de contas, ela tá vendo ele abrir a porta. E ela tem a coragem de perguntar se o carro não é alugado. Ele fala que a chave é dele e o carro também, e pergunta se realmente é necessário mostrar o documento para ela. E ela fala que tudo bem, e diz para ele que é apenas uma pergunta. Ele pergunta se ela é de Utah, o que ela está fazendo por ali. Então ela fala para ele que está fazendo os sonhos dela virarem realidade. Em seguida o Charlie pede para ela dar um 360, e fala para ela que ela é muito linda. Bom, e esse é o momento em que ela pede para dirigir o carro dele e vai abrindo a porta do carro. Mas ele fala que antes dela entrar no carro, ele gostaria de falar sobre o que aconteceu mais cedo. Ele fala que claramente ela não estava interessada nele, mas depois de ver a Lamborghini, ela mudou de ideia.
E na maior cara de pau, ela fala pra ele que ela sabe disso, mas que agora os dois estão no mesmo nível. E fala que ela não vê nenhum problema nisso. Eu tô passada, chocada. E ela acaba contando pra ele que tem uma pessoa que ajuda ela. E quando ele pergunta se ela tem um cara, ela fala que não apenas um, e fala pra ele que são várias pessoas que ajudam ela. E depois de ouvir isso, Charlie fala pra ela que é uma pegadinha e com certeza ela não passou no teste, e fala que ela é uma interesseira. Só que diferente do que de costume, ele fala que ela é uma interesseira, mas que ele gostou dela. E antes de terminar o vídeo, ele pega o número dela e ainda dá um abraço. Com certeza ele deve estar pensando no que pode acontecer depois. O Nair vai caminhando na direção dessa garota e quando ele chega, ele pergunta se está tudo bem. E ele fala também que ela ficou muito bem nessa roupa. Em seguida, ele pergunta se ele pode acompanhá-la para poder conhecê-la. E ela fala para ele que não tem tempo para isso agora. Mas agora, depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. E ela diz pra ele que o carro dele realmente é muito bonito. E pelo que parece, o tempo já não é mais um problema pra ela. E depois que ela pergunta se ele tiraria uma foto dela com o carro dele, ele diz que sim e fala que já está acostumado com pessoas pedindo pra tirar foto com o carro. Ele fala que gostou muito das fotos e pergunta o que ela achou. E ela diz pra ele que parece que as fotos ficaram ótimas. Em seguida, ela pergunta se ela pode dar uma olhadinha dentro do carro. Ele diz que sim e fala que ela pode entrar. E pergunta se ela já tinha visto um carro desses antes por dentro. Ela fala que não e confirma se ela pode entrar. Já ele fala que é claro e diz pra ela ficar à vontade. E depois de mostrar um pouco do carro pra ela, ele ajuda ela a sair do carro. Em seguida, quando ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta no carro, ela acaba aceitando. Basicamente, ele só dá a volta no quarteirão, mas já foi o suficiente para ela dar o número para ele. Agora ele ajuda ela a sair do carro, mas parece que faltou força. E brincando, ele pergunta se ela está tentando derrubar ele. E ela fala que não e diz que só estava tentando sair do carro. Ele fala que ela é muito bonita, mas que não vai rolar nada entre os dois, e pergunta se ela sabe por quê. Ele fala que ela é uma interesseira e mostra a câmera para ela. Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Isso já tá tão chato. Na próxima vez eu vou tentar me importar, prometo. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.